Olá, eu sou a Sandy Nascimento e faço parte do grupo 5, que também conta com o Caio, o Guilherme, o Pedro, o Rafael e o Renato. E hoje nós vamos falar sobre a Neurológica, uma plataforma que idealizamos pensando no pré-diagnóstico de dislexia infantil. A educação de qualidade e saúde e bem-estar fazem parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E pensando num público afetado por essas questões, optamos por desenvolver um projeto que fosse voltado para crianças em fase de alfabetização que apresentam os principais sintomas de dislexia. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que afeta a capacidade de ler e escrever da criança, podendo causar baixo desempenho acadêmico, desânimo, frustração e baixa autoestima. O diagnóstico precoce permite que a criança receba o tratamento adequado o quanto antes, e não tenha o seu desenvolvimento social e acadêmico tão afetado. No entanto, existe uma certa dificuldade nesse diagnóstico, dado que algumas características podem passar despercebidas pelos pais ou responsáveis, que normalmente não possuem conhecimento sobre esse transtorno. Olá, eu sou o Guilherme e eu vou apresentar aqui a plataforma que a gente está propondo como solução. Geralmente, para a detecção dos sintomas de dislexia em crianças, o responsável por ela, um professor, geralmente tem que notar esses sintomas e procurar um teste ou coisas do tipo. Na maioria das vezes, esse teste é respondido pelo próprio responsável sobre o que ele observa de comportamento e característica da criança. A gente propõe algo um pouco diferente, né, que na verdade a criança que vai realizar o teste, então o responsável entre em contato, descubra a plataforma e aplique sobre a criança o teste da plataforma. Essa plataforma vai contar com um teste mesmo, com diversas questões auditivas e visuais, com cliques e arrastes e sons, que estimule a criança a completar, que seja um ambiente colorido e envolvente para ela. Esses testes vão ser criados com auxílios de profissionais que entendam do assunto, seja ele um neuropsicólogo, um psicopedagogo ou algum profissional desse ramo. E essas atividades vão auxiliar na detecção de dislexia da criança. No final do teste, a gente vai poder saber se, dado o desempenho dela no teste, ela apresenta possíveis sintomas ou não. Além disso, a plataforma também vai contar com machine learning para que a gente possa, através das interações das crianças fazendo o teste, melhorar as atividades, ver quais são mais efetivas ou quais não estão sendo, e no fim consiga mais assertivamente destacar o diagnóstico da criança. Olá, sou o Pedro Henrique Correia Foramilho e discutindo um pouco sobre os usuários e personas que elaboramos para utilizar o sistema, contamos com dois usuários principais dentro da plataforma, o instrutor responsável por aplicar o teste e a criança que efetivamente realizará o teste, e eles terão diferentes objetivos e ações dentro da plataforma. O instrutor é um dos principais usuários e stakeholders da plataforma, que vai buscar sinais de dislexia através de uma ferramenta precisa e confiável. Idealizamos o instrutor como o professor Carlos, 35 anos, formado em licenciatura em pedagogia e 10 anos de experiência em sala, com foco em ensino fundamental 1. Preocupado com dificuldade de desenvolvimento da Júlia, dedicado e comprometido com seus alunos, paciente e busca sempre métodos eficientes de engajamento com quem orienta e ensina. Busca proporcionar um ambiente de ensino saudável e próximo para os seus alunos e busca ajudar Júlia com suas dificuldades, Júlia que é a sua aluna. E tem esse desafio a vencer em lidar com a diversidade de necessidades de seus alunos. Como ações que o instrutor irá tomar na ferramenta, ele irá realizar a leitura de todas as informações de forma periódica e recorrente, conforme julgue necessário nas nossas guias de manuais. Realizará unicamente o seu próprio cadastro e, para cada aluno, realizará um cadastro inicial para que seja possível a aplicação do teste. Por fim, após todos esses cadastros, o instrutor irá orientar a criança e iniciar a execução dos testes diagnósticos. Além disso, a criança é outra importantíssima stakeholder da plataforma, visto que ela será alvo de diagnóstico durante a execução dos testes, assim tendo a essencial necessidade da gente considerar as suas características e individualidades. Idealizamos a criança como a Júlia, de 7 anos, que cursa o Fundamental 1, possui essa dificuldade de acompanhar as atividades escolares e apresenta dispersão nas aulas, mas é amorosa, animada e muito ativa. Porém, por conta de suas atividades, se frustra facilmente. Possui dificuldade em ler e escrever e problemas de ortografia e por conta disso, acaba evitando realizar atividades escolares. O desafio aqui da Júlia é superar suas dificuldades em aprendizado. Como atividades que a Júlia vai executar na plataforma, se dá apenas a execução de fato dos testes. Então, uma vez orientada pelo instrutor, Júlia seguirá na sequência com a execução de cada teste elaborado. Além do instrutor e da Júlia, que já foram mencionados como importantíssimos stakeholders, a gente também vai contar com profissionais da saúde, como neuropsicólogos, neurologistas, psicopedagogos, que vão ser extremamente essenciais para a elaboração e acompanhamento desses testes para garantir a qualidade da execução dos nossos pré-diagnósticos.
Olá, meu nome é Rafael Naokioka, vou apresentar para você o cenário de problema. O cenário é uma descrição hipotética de uma situação em que o usuário interage com a plataforma e eles são usados para ajudar a projetar sistemas mais eficazes e fáceis de usar, bem como testar a usabilidade do sistema em diferentes contextos. Com a persona dos usuários definidos anteriormente, conseguimos montar um cenário para desenvolvimento da plataforma. Então, temos que a Júlia é uma estudante de 7 anos que está no ensino fundamental 1 e ela vem apresentando dificuldades nas atividades escolares e de bons comportamentos de distração e dispersão durante as aulas. E tem seu professor Carlos, que percebe essa dificuldade da Júlia e também seus comportamentos de distração e dispersão. Com isso, ele fica preocupado com a possibilidade de Júlia ter dislexia. Por coincidência, Carlos possui conhecimento do serviço da plataforma e ele decide reservar um tempo com a Júlia para ir para a sala de informática da escola para poder aplicar o teste. Então ele acessa a plataforma pelo site, o qual apresenta as instruções da utilização. Depois da leitura, ele clica no botão de cadastramento, no qual insere os seus dados, cria uma conta, depois cadastra as informações da Júlia e finaliza a etapa de cadastramento. Depois disso, o professor conversa com a Júlia para explicar o funcionamento do teste, que ela deve responder questionários com cliques e arraste de figuras, além de atividades auditivas. A Júlia entende o que se deve fazer, logo o professor pede a Júlia que aperte o botão de iniciar o teste. Então, a Júlia começa a realizar as atividades propostas pelo teste. E após a conclusão, o professor consegue visualizar um guia de resultados preliminares da Júlia. E esses resultados mostraram uma alta chance de Júlia ter dislexia. Então notifica os seus responsáveis e também recomenda levá-la para um especialista da área a fim de obter diagnósticos definitivos. Oi, eu sou Renato Sasaki Moreira e falarei sobre a hierarquia de tarefas do nosso projeto. Um bom entendimento do processo pela parte do instrutor, a coleta de dados para Machine Learning e a realização do teste em si são essenciais para a execução e melhoria do pré-diagnóstico. Por isso, nossa hierarquia de tarefas foi organizada tal que estes princípios sejam atendidos em uma ordem intuitiva para o instrutor e pouco complexa para a criança. Para o maior aproveitamento do teste, é crucial que o instrutor esteja intimamente familiarizado com o processo do exame e suas características. Mas, para a otimização do tempo e eficiência, é desnecessário forçar o instrutor a sempre ler o manual que ele já leu. O processo de cadastramento do instrutor segue a mesma lógica. Se ele já se cadastrou, só é necessário realizar o login. A seleção do aluno constitui a última parte do processo e envolve o cadastro ou busca de dados da criança, o início do teste propriamente dito e a visualização do resultado quando o exame acabar. Olá, vou apresentar para vocês as técnicas de prototipagem que utilizamos para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Começamos com o fluxograma, que nos ajuda a mapear e visualizar o fluxo do projeto, identificando problemas e gargalos. Em seguida, utilizamos protótipos lo-fi, que são rápidos e econômicos, permitindo testar ideias e coletar feedbacks rapidamente. E com esses feedbacks recebidos, aprimoramos nossos protótipos, criando versões mais elaboradas e detalhadas com maior fidelidade. E dessa forma conseguimos aprimorar o projeto e garantir que ele atenda às necessidades dos usuários. Então aqui tem as telas do protótipo, a tela inicial, a tela de cadastro, e aqui a tela do instrutor cadastrado, logado, e tem aqui as crianças que foram cadastradas. Aqui é a tela de resultado, depois da criança ter feito o teste. E aqui são as perguntas que estão disponíveis nas questões. E aqui tem um fluxograma. A parte marrom ele indica onde acesso aberto que tem do protótipo. A parte verde são a parte das telas que o instrutor tem acesso, enquanto as vermelhas são o administrador que tem acesso apenas, tá? Ele tem aqui, o administrador vai ter acesso ao código, às questões que estão disponíveis nas questões e etc. E então vou falar também do planejamento em análise. O projeto neurológico tem como objetivo treinar uma rede neural que possa ajudar no diagnóstico de dislexia. E para que essa rede neural seja treinada com bases precisas e confiáveis, é necessário coletar dados reais de crianças com diagnósticos positivos e negativos, tá? E esses dados serão coletados através de testes de usabilidade, onde crianças serão observadas enquanto interagem com o software. No entanto, antes da coleta de dados, é necessário garantir a ética e a funcionalidade, e para isso é importante que seja avaliado por profissionais capazes de identificar problemas de acessibilidade, funcionalidade
e ética, através do método de avaliação heurística. E, além disso, a interface do software precisa ser utilizável pelo instrutor, que é responsável por aplicar os testes nas crianças. E para garantir, é importante que os componentes de software pertinentes ao instrutor sejam avaliados por testes de protótipos em papel. Olá, sou o Pedro Henrique e gostaria de compartilhar sobre medidas de acessibilidade que adotamos em nossa plataforma de pré-diagnóstico de dislexia, para torná-la mais inclusiva para todos. A plataforma utilizará um teste adaptativo, que significa que o algoritmo será capaz de ajustar as questões de acordo com a presença e gravidade da deficiência informada pelo instrutor. Isso garante que o desempenho não seja artificialmente afetado por barreiras da plataforma. Para aqueles com daltonismo, adotamos medidas específicas como o uso de cores contrastantes, evitando o uso de vermelho e verde, o uso de ícones e rótulos e a disponibilização de alternativas textuais para imagens e gráficos. Além disso, para crianças com deficiência visual, a impedir da gravidade, temos adaptações às questões visuais para questões auditivas, teremos também recursos de áudio para ouvir as perguntas, linguagem simples e clara, altos contrastes entre fundo e cores de texto, opções de cores diferenciadas para a interface, além de atalhos de teclado para facilitar a navegação. Para aqueles com deficiência auditiva, implantaremos soluções de acessibilidade como as substituições das questões que necessitam de áudio por outras que avaliem elementos de dislexia textual. E para aqueles com deficiência motora, implementamos atalhos de teclado para uma navegação simplificada e interação mais simples com a plataforma, tornando-a mais intuitiva. Além disso, a interface da plataforma é adaptável para diferentes dispositivos e pode ser facilmente utilizada com tecnologias assistivas, como leitores de tela. A nossa plataforma é um grande desafio de interação humano-computador, porque ela envolve uma série de fatores complexos relacionados ao uso de tecnologia para diagnosticar um problema de saúde delicado e multifacetado. Por exemplo, o teste deve ser projetado de forma que seja o mais intuitivo e cativante possível para a criança em fase de alfabetização, o que levanta algumas questões pedagógicas como: qual tipo de atividade deve ser usada para que a criança possa realizar, mesmo se ela ainda não souber ler? E quais elementos visuais e auditivos podem chamar a atenção da criança para que ela continue o teste? Ao mesmo tempo, para garantir a assertividade do diagnóstico, o teste precisa coletar as informações corretas, o que envolve questões médicas da neurologia como: quantos tipos de dislexia existem e quais capacidades cognitivas devem ser testadas para diagnosticá-los. Com essas necessidades, o nosso grupo adotou uma abordagem cuidadosa e holística para a concepção dessa plataforma, assumindo o papel de especialistas em interação humano-computador e trabalhando em parceria com profissionais da saúde e educadores, o que inclui uma reunião com a doutora Juliana Amorina, presidente do Instituto ABCD, que cuida da comunidade com dislexia no Brasil. Nós esperamos que tenham gostado e entendido o nosso projeto e que ele possa inspirá-los em seus projetos futuros.